Salve rapaziada que curte o Joga Mais 10. Cara, a situação do Corinthians tá insana, rapaziada. E foi divulgado a possibilidade do time e a porcentagem de cada time que está lá na zona do rebaixamento. E o Corinthians tá surreal, rapaziada. Corinthians, por exemplo, tá com quase 60% de chance de rebaixamento na atual rodada do Campeonato Brasileiro. Atlético Goianiense com 98%, depois Cuiabá com 66%, depois vem o Corinthians com quase 60%, depois Vitória, Fluminense, que vem embaladíssimo aí com algumas vitórias, porém deu um tropeço aí contra o Vasco e uma polêmica arbitragem no jogo. O fato é que mesmo alguns corintianos, aquela fezinha que o time vai engrenar, mas ainda tem aquela pulga atrás da orelha. A gente viu o Neto reclamando bastante do técnico do Corinthians, até muitos torcedores também revoltados com o time que não tá engrenando, rapaziada, não tá conseguindo sair da zona do rebaixamento. Esse rebaixamento que pra mim tem 90% de chance de cair pra Série B. E ó, eu tenho certeza absoluta que só que se acontecer alguma coisa, sem o Yuri Alberto ainda, o Corinthians tem 90% para cair. A não ser que o milagre possa existir em relação ao Corinthians. Mas você acha que tem que ter milagre para um time que paga 300 conto pro Jonas Cafu, que não paga 11 meses de salário, que não paga marmita, que não paga gasolina? E a coisa é mais complicada do que parece, rapaziada. O Corinthians, que tá na 17ª posição do Campeonato Brasileiro, precisa vencer 8 para possivelmente conseguir permanecer na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. A situação ainda é complicada. Para vocês terem uma ideia, o grande problema é que até o momento, em 22 jogos, a equipe somou apenas 3 vitórias, rapaziada. E na Neoquímica Arena, a coisa é mais complicada. Para vocês terem uma ideia, nos 11 jogos que a equipe disputou, a equipe de Ramon Dias venceu apenas 3 vezes e coloca a equipe como o 13º melhor mandante do Campeonato Brasileiro. A prova da dificuldade em vencer no seu estádio aparece nos últimos 3 jogos, onde só empatou contra Grêmio, Juventude e Red Bull Bragantino na última rodada. O último triunfo aconteceu, rapaziada, contra o Criciúma, justamente na estreia de Ramon Dias. Já tem um tempinho. O Corinthians, que joga pela Sul-Americana no primeiro jogo das oitavas de finais fora de casa. Lembrando que empatou a última partida justamente com o mesmo Bragantino, só que pelo Brasileirão na sua casa. E aí, meus amigos, as próximas rodadas são insanas para o Corinthians. Pega o Bragantino, como eu já havia falado, depois tem um confronto diretíssimo na zona do rebaixamento contra o Fluminense, que vem vencendo algumas partidas importantes. E depois pega o jogo de volta contra o Bragantino na Sul-Americana na Neoquímica Arena. Depois Fortaleza, que tá ganhando tudo. Fortaleza, para vocês terem uma ideia, vem embalado aí praticamente de quase 10 vitórias seguidas. Fortaleza depois pega o Flamengo na Neoquímica Arena, Botafogo fora de casa, depois Atlético Goianiense, São Paulo no Morumbi, Internacional na Neoquímica Arena, depois o Corinthians pega o Atlético Paranaense, pega o Cuiabá, que é importantíssimo vencer, já que é um time que está na zona do rebaixamento, Cruzeiro, Vasco da Gama, Criciúma, Bahia, Grêmio e aí encerra. Porém, nesses jogos tem que vencer praticamente 8 partidas e fazer 45 pontos para se livrar da zona do rebaixamento. Cara, complicadíssimo. Tem que vencer muitas partidas e o problema é que não vem vencendo no Campeonato Brasileiro. Outro fato importante é a treta entre Augusto Melo e o Conselho. Isso porque essa semana foi divulgado que o Conselho do Corinthians pediu que Augusto Melo e o vice-presidente compareçam aí para esclarecer o fato daquela resenha vai de bet e muitas outras coisas que vem acontecendo nos bastidores do Corinthians. Então, além do time não estar vencendo no Campeonato Brasileiro, essas derrotas, troca de técnico, agora ainda tem as polêmicas do passado recente, que neste ano Corinthians, Augusto Melo vai de bet, dívidas com lixeiro, com marmita, todo mundo veio à tona e o Corinthians agora estava no foco das atenções
em questões aí de salários atrasados, direitos de imagem, e tudo isso envolvia o presidente Augusto Melo. Complicado essa situação do Corinthians em meio aí uma decisão da Sul-Americana. Comenta aí o que vocês acham da possível recuperação do Corinthians no Campeonato Brasileiro e uma classificação na Sul-Americana.